todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Hoje eu vou falar, minha explanação vou falar sobre um item do livro O Homem de Bem, de Richard Simonetti. Até estava olhando, eu gosto muito desse autor. Eu não sei se ele é vivo ainda, ele nasceu em 1975, se ele estiver vivo vai fazer 90 anos, né, de São Paulo. E o que me chamou a atenção nesse livro, até essa explanação eu já fiz há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui na casa, e me chamou muito a atenção da questão da autoafirmação. Para quem não sabe, a autoafirmação no dicionário quer dizer o empenho de nós sermos aceitos na sociedade onde nós vivemos. E quem é que não quer ser aceito na sociedade onde vive, realizando os seus potenciais na área da cultura, do conhecimento e na sua maneira de ser? Então, bem importante, tá, esse tema. Toda a minha explanação é baseada na bibliografia, né, no livro dele, O Homem de Bem. E ele começa falando que é muito bom saber que as pessoas nos estimam e nos recebem bem, né? Nos consideram. Isso nada é gratuito, porque a gente precisa fazer isso por merecer, né? Cultivando, então ele coloca, um dos itens é a boa vontade, né? E é uma coisa que tem que se fazer presente no nosso dia. O ter boa vontade em todas as coisas que a gente faz, a compreensão, o respeito e principalmente a civilidade. Então, ele começa falando que o começo ideal para esse trabalho é exercitar o bom humor. Ele coloca que expressão carrancuda, costuma-se dizer, é obra-prima do demônio. Afasta as pessoas, predispondo-as contra nós. E aí ele coloca ainda o pior quando há o vício da queixa. E hoje essa explanação um pouco para mim, porque às vezes eu me pego me queixando muito, né? Porque a gente se acha muito vítima, né? Porque é só comigo, porque meu Deus, quando é que vai passar isso? Não sei se vocês se pegam em alguns momentos, né? Falando isso, meu Deus, quando é que vai passar? Será que é só comigo? Enfim. Então, esse queixume, né, nos faz muito mal. E ele coloca então como se o infeliz, por vocação, carregasse sobre os ombros os males do mundo. E aí ele coloca, né? Quando alguém nos diz assim, bom dia, como tu vai? Aí geralmente a gente responde como se a gente estivesse indo num consultório médico. Dói aqui. Coloca todas as suas queixas e as suas lamentações para a pessoa. Então isso é um hábito muito negativo que a gente tem. Seria de bom tom, sociável, que respondêssemos apenas com um sorriso dizendo, está tudo bem, graças a Deus. Mas na maioria das vezes a gente não faz isso, né? Então isso hoje, daí eu não sabia porque na verdade a minha explanação era para ser, no próximo domingo eu troquei com o colega, então hoje eu fui meio no improviso daquilo que eu já tinha. E daí eu peguei exatamente o que eu precisava. Geralmente quando a gente vem aqui na frente fazer a explanação, primeiro a gente escolhe aquilo que a gente está precisando e geralmente a gente é intuído para a gente escolher também para que as pessoas que vêm nesse domingo, que também estão precisando ouvir e tentar mudar, né? Porque esse é o nosso objetivo, tentar mudar. Na teoria é muito bonito, mas a prática, ela é importante, essa vivência, né? Mesmo que a gente não consiga fazer tudo, mas um pouquinho, né? Melhorar isso. Então essa tendência negativa que costuma caracterizar o comportamento humano contaminou o próprio cristianismo, e achei interessante essa explicação. A teologia medieval fixou Jesus como um mártir a carregar os pecados humanos sobre os ombros para lavá-los com o próprio sangue. As igrejas eram sombrias, escuras, com a figura de Cristo crucificado, atormentado e vencido. Reviviam-se antigas cerimônias do culto judeu, em que as faltas da comunidade eram transferidas para um bode e em seguida sacrificava-se o animal e todos ficavam purificados. E o autor, né, explica nada mais distanciado do que da realidade, né? Uma coisa assim bem
distanciada daquilo que é realmente verdadeiro e importante. Como todo o Espírito superior e nosso amado Mestre Jesus, que foi o Espírito mais importante que esteve aqui na Terra, a maior figura da humanidade, Jesus certamente, conforme os escritos, ele era um homem bem-humorado, sorridente, de relacionamento fácil, sempre disposto a exemplificar os valores de bondade, bom ânimo e alegria que ensinava. Então, essa é uma grande diferença, né, daquilo que se tentou inculcar nas pessoas, né? Essa questão do sofrimento, né, desse sacrificar as coisas, e não é por aí. Então, hoje, graças a Deus, com a ajuda da ciência, da psicologia, e nós que somos estudantes do Espiritismo, temos esse conhecimento. Por isso que o significado do Evangelho é a boa nova, é a excelente notícia da existência do Pai Celeste e do Pai Celeste, do nosso Pai Maior, infinitamente justo e amoroso, a trabalhar incessantemente pela felicidade dos seus filhos. Então, como cultivar tristezas e temores, dúvidas e incertezas diante dessa revelação? E aí eu achei muito interessante, né? O cristão triste, abronhado, quando a gente está sempre se queixando, infeliz, o autor, o Richard Simonetti, ele fala então que, eu vou deixar aqui para o pessoal ver, ele diz que cristão triste é cristão sem o Cristo. Achei bem interessante. É o cristão sem o Cristo. É aquele aprendiz, aquele aluno deficiente que não entendeu a matéria, né? Então, que não refletiu sobre a sublimidade de suas lições e exemplos. É a gente quando às vezes teima que não quer estudar, que não quer seguir, né, as regras ali daquele curso, daquilo que a gente está fazendo. E nós precisamos de disciplina, de organização. Então é aquela teimosia. Eis um tema que merece nossa atenção. Daí ele chama muita atenção nesse ponto, né, da questão da autoafirmação, a reflexão. Cultivar vida íntima, diálogo interior, busca do autoconhecimento, aprender a pensar muito e falar pouco. Minha mãe dizia, não é por acaso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. E eu tenho essa dificuldade, né, de parar para ouvir mais. A gente quer falar. Né? Então, essa é uma grande sabedoria, né? Que é o que caracteriza o modo de ser dos sábios, ouvir mais e falar menos. Sócrates dizia que a reflexão é indispensável à nossa saúde e bem-estar. Sem ela, a alma fica como um alcoólatra num estado de embriaguez, né? Pensamento confuso, desordenado. Então, capaz de dizer e fazer o que não é oportuno e de agir de forma impulsiva e comprometedora. Quantos de nós já não agimos no impulso e nos comprometemos muito? Trouxemos muitos problemas para a nossa vida. Então, as nossas brigas, as nossas discussões, os nossos desentendimentos, as nossas agressões, os nossos vícios, tudo que de ruim pode nos acontecer, geralmente é fruto de nós fazermos as coisas sem pensar antes, sem refletir, quando deveríamos refletir antes de fazer. Quem de nós faz isso o tempo todo? Então, é um grande ensinamento que Sócrates, lá no século VI a.C., falava. A falta de reflexão induz a autoafirmação negativa, que é o ponto que nós estamos, né, desse capítulo. A mais exercitada, que seria dar destaque ao que supostamente é o lado mal das pessoas na base do se eu jogá-lo no chão, eu ficarei no alto. E a lei de causa e efeito, se tu joga alguém no chão, logo mais tarde você estará pior, mais, não vai estar nem no chão, vai estar no buraco, né, eu diria. Então, nós resvalamos para a fofoca, um dos grandes males da vida social, né, que perpassa as nossas relações. O comentário
comentário desairoso e descompromissado em torno do comportamento alheio. O problema é que raramente exprime a verdade, muito menos toda a verdade, estribando-se sempre em suposições. E aí o autor cita um pouquinho de Sócrates, e eu gosto muito porque eu trabalhei muitos anos com a filosofia, e o Sócrates fazia porque ele foi vítima das fofocas, ele foi condenado a beber um veneno chamado cicuta, porque na época ele ganhou essa sentença porque ele tinha corrompido a juventude. Mas na verdade ele não corrompeu juventude nenhuma na época. Ele fazia os jovens pensar. Imaginem hoje, nós fazendo um paralelo. Sócrates, ele se reunia com mulheres lá no século 5, 6 a.C. Mulher não era considerada cidadão. Criança não era considerado cidadão. Homem estrangeiro que não era nascido em Atenas não era considerado cidadão. Então, cidadão era considerado apenas 10% da população. Então era uma discriminação muito grande. E quando ele começa a fazer as pessoas pensarem, né, que não sabem nada, porque a gente não sabe nada mesmo, né, ele começou a mexer com quem estava no poder. Eu vou fazer só um exercício rápido aqui. Eu vou perguntar para o Genir que está me olhando assim, o que é beleza para ti, Genir? Rapidinho assim para nós não perder tempo. O que é beleza para ti, colega? Beleza, um conceito de beleza que tu tem. O sol, a natureza. O sol traz a beleza. Por que tu acha que o sol tem beleza? Pela luz. Pela luz. Pelo calor. Pelo calor. Escapinho, o que é a luz? A luz é a ausência da escuridão. A ausência da escuridão. E o que é a escuridão? E assim vai. Só para vocês terem uma ideia. Uma noção. Uma noção. Eu fazia muito isso com meus alunos, mas eu aprofundava. Aí eles já começavam a ficar muito irritados. Era esse o objetivo, né? Porque eu sempre amei o que eu fiz, né? Eu só não gostava da parte burocrática, mas eu amo dar aula, né? E aí eu ia perguntando e os alunos iam se estressando. Aí, quando eu começava, né, lá no primeiro ano da filosofia, aí pra gente chegar à conclusão de que nós não sabemos nada. Aí a outra frase famosa dele, eu sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda e a gente vai realmente ver o significado daquela palavra, daquela ação, a gente não sabe coisa nenhuma. Então a importância da reflexão, a gente estuda pouco, né? Eu ando muito preguiçosa, ando estudando muito pouco. Mas nós precisamos, pelo menos, as coisas que estão dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia, a gente buscar entender, né? Então é muito importante. E então ele foi condenado, mas na verdade ele fez as pessoas pensarem. Eu sempre dizia para os meus alunos, quem pensa incomoda. E quem incomoda tem que ser eliminado, né? Eu fui uma pessoa que incomodei a vida inteira onde eu trabalhei, porque era uma pessoa que sempre eu queria saber porquê e sempre questionava. Acho que né, agora no final até não estava mais tanto assim, porque a gente vai diminuindo. Mas deram graças a Deus, né, porque não tinha aquela pessoa que sempre estava, né, revolucionando. Eu sempre fui uma revolucionária nos lugares onde eu estava, né? E acho que é importante, como tem pessoas tranquilas, pacificadoras, né, é muito importante nós termos o equilíbrio. Mas também é importante ter pessoas que mexam, né, para fazer as mudanças. Então, seguindo o autor, foi com base em fofocar das lideranças religiosas que Jesus foi julgado como alguém que pretendia destruir também o culto na época estabelecido e foi condenado à cruz. Tem uma citação da Helen Keller que dizia: para que faças brilhar tua estrela, não precisas apagar a minha. E isso está muito de acordo com a observação de Allan Kardec, que deixa bem claro que o homem de bem jamais estará preocupado em procurar os defeitos do próximo e muito pior ainda em se empenhar em propagar os defeitos dos outros, porque nós temos tantas coisas para melhorar na vida da gente, né? A gente tem muitas qualidades, nós somos pessoas maravilhosas, nós temos muitas coisas boas, mas a gente tem muito defeito e muitas tendências que a gente precisa melhorar. E ninguém muda ninguém. Eu sempre disse, os nossos defeitos é
Primeira coisa, nós que temos que aceitar, né, que é uma coisa bem difícil, admitir e fazer um trabalho de melhor, né? Então a gente pegar as coisas boas que a gente tem e fazer essa limpeza aí, mas é nós que temos que querer, né? A gente não pode obrigar o filho, nem o marido, nem a irmã, nem o pai, nem a mãe, porque isso não dá certo e vocês já sabem disso. Ninguém muda ninguém. Então é importante, né? E é esse ponto. Segundo um princípio da psicologia, tendemos a ver no próximo algo que existe em nós. Aí ele coloca, até vou pular essa parte, né? Ele coloca assim, ó, alguns exemplos, né, de que a gente, por exemplo, as pessoas, ele citou o exemplo da homofobia, ele tem bastante coisa aqui, mas eu vou dar uma pulada. A pessoa muito homofóbica, ela com certeza ela tem algum problema, né, no cunho da sexualidade da sua vida. Então, algo daquela que incomoda do outro, né, é aquilo que ela tem dentro dela do coração. Então, ele faz todo um aprofundamento nessa parte aqui desse exemplo da homofobia. E aí, ele coloca também que daí ele coloca alguns outros exemplos, por exemplo, o mentiroso desconfia daqueles que o cercam, né? Quem é mentiroso já desconfia. O adepto do sexo promíscuo imagina disponibilidade em mulheres com as quais trava contato. O violento sempre está identificando a agressividade ao seu redor, né? E ele tem essa agressividade. O orgulhoso sente-se cercado de gente pretensiosa. Basicamente, vemos no próximo o mal que está no nosso próprio coração, no nosso sentimento, na nossa alma. E isso, quando a gente lê, choca, né? Porque a gente não consegue, às vezes, parar para olhar para dentro da gente. É mais fácil a gente olhar os outros. Essa é a razão pela qual as pessoas virtuosas que guardam pureza de sentimento não condenam ninguém. E quando que a gente vai chegar nesse nível, né? Ter olhos para o bem. Eu tenho uma pessoa que está aqui, que é do meu convívio, que foi um presente de Deus na minha vida. Às vezes eu tô criticando né? Aquela pessoa se atravessa e tá fazendo alguma coisa para mim. E ele diz assim para mim, né? Tenta olhar o lado bom dessa pessoa. Tipo, mas como é que consegue? Ele deu uma risadinha aqui. E ele consegue, né? Então, que bom que eu tenho essa pessoa junto comigo, que às vezes me puxa a orelha, né? Porque a teoria é muito bonita, mas eu tenho dificuldade, principalmente aquelas pessoas mais difíceis que atravessam na vida da gente, né? E geralmente são as pessoas mais ligadas à nossa família. São as pessoas, né, que às vezes a gente tem que conseguir enxergar o que essa pessoa tem de bom e às vezes eu não consigo. Com todos esses anos no espiritismo, né, que a gente tenta melhorar, às vezes a gente esbarra nesse quesito. Então é importante a gente colocar isso, né? Uma questão interessante, e quando somos chamados a apontar falhas alheias em determinadas situações, qual é a recomendação de Kardec? Ver o bem que possa atenuar o mal. Seria corrigir com o próprio esforço positivo. E aí ele coloca alguns exemplos, eu achei bem interessante, eu faço a explanação, eu não gosto de passar de 30 minutos. Aí ele deu um exemplo de uma pessoa que está numa empresa, né? E o chefe vai e chama com agressividade, que se ele vai perder o emprego se ele continuar não fazendo tal e tal coisa. A pessoa, o empregado, ele vai tentar melhorar, porque ele não vai querer perder o emprego, mas no fundo a pessoa vai ficar magoada, né? E a gente já fica com uma energia negativa em relação àquela pessoa. Então, a pessoa pode fazer a mesma coisa, né? Elogiando e pedindo que se ela pudesse melhorar em tal coisa. Então, essa é uma prática bem importante de a gente fazer. Eu estou tentando fazer, às vezes eu não consigo. Tá? Às vezes eu vou direto e esqueço, tá, de fazer esse reforço positivo. Mas já melhorei muito, porque antigamente eu não fazia nenhum. Eu ia direto para o reforço negativo. Tá? Ele dá um outro exemplo muito típico, assim, ó, na família, né, entre homem e mulher em casa. Geralmente,
os homens, quando casam, tem muito aquela coisa da comida da mãe, né? Aquela coisa maravilhosa que era da mãe. E a mulher nunca vai fazer a comida igual a da mãe, né? E aí ele coloca, quando o homem faz e diz que a tua mulher, a tua comida tá insonsa e tá horrível, né? Não, a mulher jamais, ou foi vice-versa, não vai fazer as coisas bem feitas, porque aquilo fica, né? Então, elogia, mas podia melhorar tal coisa, pôr mais sal, enfim, alguma coisa assim. Mas é aquele reforço negativo que a gente faz de primeira, assim, e que estraga os relacionamentos. Porque tu, às vezes, faz as coisas ali com todo o teu empenho, mas que não é da tua, né? Que tu não é tão... A gente não é bom em todas as áreas. E aí você fez com todo aquele empenho e vem a pessoa e destrói todo aquele teu empenho. Então isso é muito negativo. Então tem jeitos de chegar e falar, né? Então ele dá vários exemplos aqui nesse capítulo, tá? Eu vou só citei rapidamente esses dois. E aí, para a gente indo para o final, e Jesus Cristo diante dos discípulos na última ceia, preparando-se para as lutas do porvir, falou aos seus discípulos: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Né? Ele está dando o exemplo do reforço positivo aqui para os seus discípulos. Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então o autor diz que, destacando que os apóstolos não eram meros servos de Jesus Cristo para executar as suas ordens, mas amigos pelos quais ele daria a própria vida. Jesus ofereceu-lhes o reforço positivo para a inspiração nas lutas do porvir. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Um reforço positivo do esposo, da esposa, do filho para a gente lutar, né? Porque você está se empenhando tanto e vem alguém ali e destrói. Com aquela palavra negativa, né? Com aquele desprezo, eu diria, né? Daquilo que você fez. E é o que tu consegue fazer, né? Naquele momento. Então, bem importante, né, fazer essa comparação conosco hoje. Já não eram meros adeptos do movimento religioso, relutantes em enfrentar lutas e perseguições, mas amigos do Cristo, dispostos a dar a vida por ele, ajudando a instalar a luz do Evangelho na terra, supremo marco de bênçãos para a edificação do reino de Deus. E aí o autor vai finalizando dizendo que as nossas brigas, as nossas discussões, os nossos desentendimentos, agressões, vícios, tudo que de ruim pode nos acontecer, geralmente é fruto de fazer sem refletir, de não pensar, quando deveríamos sempre refletir antes de fazer. Vocês viram que ele repete, bem didático assim. E o Espiritismo, ele não traz, né? Nós aqui que somos estudantes do Espiritismo, não institui nenhuma nova moral, né? Não temos nenhuma nova moral, apenas o Espiritismo vai facilitar aos homens a compreensão e a prática dessa moral de Jesus Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida, e aos que duvidam ou vacilam, né? Aquela fé raciocinada, se ao nos sentirmos conturbados, deprimidos, infelizes, dermos-nos ao trabalho de analisar dias anteriores, né? Nós vamos verificar que tais desajustes, né? Essas coisas ruins que estão nos acontecendo, nasceram do quê? Uma das causas, a gente fica apreciando pejorativamente os defeitos alheios e fica falando ainda o pior, né? Disseminando a maldade. Também pode ser de uma má palavra, né? Aquilo que eu falei antes, daquele reforço negativo diante de uma ação.
pensamentos desajustados. O nosso pensamento é tudo, né? Nosso destino é formado pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Então, os nossos pensamentos desajustados e de um comportamento irregular. E aí o autor diz que cultivando bem em pensamentos, apreciações positivas, né? Palavras e iniciativas, nós estaremos sempre bem. Sem incomodar os mentores, nossos anjos guardiões, né? Nossos mentores espirituais, para que nos socorram na terra ou nos levem uma lanterna lá no umbral. Eu achei bem interessante o que o autor coloca. Então a gente sempre está incomodando os nossos mentores, né? Por quê? Porque a gente não dá o que fazer. A gente sempre está se queixando, a gente sempre está reclamando, ao invés de a gente agradecer. Eu tinha uma mãe que sempre tinha um hábito muito da gratidão, que a gente tem que agradecer, tem que estar limpando a casa, tem que estar agradecendo, né? E essa gratidão vai limpando. Então é um exercício que às vezes a gente esquece de fazer. E é tão simples, né? Para que vá fazendo essa limpeza desses queixumes nossos. Porque todos, se a gente chamar um por um aqui, todos têm problemas, né? Só muda o endereço. Geralmente muito parecidos, mas nós temos então essa luz do nosso amado Mestre Jesus. Quando eu entro aqui, essa luz aqui tem uma luz, né? Agora com a nossa casa reformada, parece assim que essa luz é mais forte ainda, né? Às vezes a gente vem meio cansado, meio caído, a gente já se ilumina com essa luz que tem aqui, né? E tá em nós levar para nossa casa essa luz, né? E manter essa luz viva durante a semana, cultivando bons pensamentos, fazendo apreciações positivas, reforços positivos, principalmente com as pessoas mais difíceis, porque não é fácil fazer reforço positivo, né? Com as pessoas difíceis da nossa convivência, mas é o nosso desafio, o nosso convite para a mudança. E para terminar, então, o autor coloca uma mensagem para que a gente possa ser melhor aceito por nós mesmos primeiro e as pessoas que nos rodeiam na sociedade, né? Ele fala muito da importância do sorriso, do bom humor, do bom ânimo. Então eu achei bem interessante e é uma mensagem que ele coloca aqui no livro, que foi psicografada por Chico Xavier, que todos nós conhecemos, que é um texto então significativo a respeito da importância então de a gente manter o bom ânimo, a alegria, marcado pelo sorriso nos lábios. Para encerrar então com essa mensagem, diz ele assim: onde estiveres, seja onde for, não ouvides, né? Não duvides estender o sorriso por oferta sublime da própria alma. E é ele o agente que neutraliza o poder do mal e a oração inarticulada que inibe a extensão das trevas. Com ele apagarás o fogo da cólera, cerrando as portas ao incêndio da crueldade. Por ele estenderás a plantação da esperança, soerguendo almas caídas para que retornem à luz. Em casa é a bênção da paz, na lareira da confiança. No trabalho é música silenciosa, incentivando a cooperação. No mundo é chamamento de simpatia. Sorri para a dificuldade, e a dificuldade se transformará em socorro de tua vida. Sorri para a nuvem, e ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será conforto do céu, a fecundar-te os campos do coração. Não te roga o desesperado solução para o enigma de sofrimento que lhe persegue o destino. Espera de ti um sorriso de amor que lhe renove as forças para que prossiga em um atormentado caminho. E em verdade, se os famintos e os nus te pedem pão e agasalho, esperam de ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e compreensão que lhes acalme as chagas ocultas. Não condene as criaturas que se arrojaram aos precipícios da violência e do crime. Oferece-lhes o sorriso generoso da fraternidade
caridade, que ajuda incessantemente e voltar-se-ão renovadas aos roteiros do bem. Sorri trabalhando e aprendendo, auxiliando e amando sempre. Lembra-te que o sorriso é o orvalho da caridade e que por isso, em cada manhã, o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. Não há tristeza que resista à reflexão em torno de um texto dessa natureza, favorecendo então a nossa autoafirmação. Que a gente possa tentar pôr em prática, né? Sorrir diante das dificuldades, porque isso eu aprendi aqui, né? Na casa espírita e com a vida. As dificuldades nos tornam tão fortes, né? Que com o tempo, com a nossa evolução, com certeza nós vamos, né, conseguir sorrir diante daquela dificuldade, né? E saber que nada é por acaso, que Deus é uma luz na nossa vida e que a gente possa estar aberto para essa luz que está dentro de nós, né? E que às vezes tem aquele irmão que vem com aquele sorriso, com aquele olhar que até nos cura naquele momento de tristeza, de dor, né? E de desamparo. Que nós possamos então ter uma semana muito iluminada, de muita luz, de muita paz, e que a gente possa levar essa reflexão do Richard Simonetti. Vamos refletir antes de fazer as nossas atitudes. Muito obrigada, então. Fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos bons amigos, mentores espirituais, trabalhadores dessa casa espírita. Que nesse momento possamos nos conectar com a espiritualidade de luz, a fim de receber essa chuva de bênçãos, essas boas energias, energias reconfortantes, que nos tocam no íntimo de nossas almas. Que possamos, Pai, ser gratos pela vida, ser gratos pela nossa jornada, que possamos olhar para trás, sempre analisando o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, mas sempre, Pai, buscando a transformação, buscando a nossa evolução, através da nossa reforma íntima, através dessa busca incessante por nos tornarmos pessoas melhores, por nos tornarmos a nossa melhor versão. Nesse momento, Pai, onde paira sobre o ambiente essa luz, essa paz, esses bons sentimentos que nos reconfortam os nossos corações. Só nos resta, Pai, agradecer. Agradecer, pois sabemos que muitas vezes, quando nos encontramos em desespero, temos a certeza que é só uma fase ruim. E que a espiritualidade está sempre pronta a nos auxiliar, a nos intuir, a nos acolher, a nos fortificar, para nos tornarmos mais fortes e cada vez nos tornarmos pessoas melhores. Nesse momento, Pai, te agradecemos por todas essas boas energias, que possamos agora, nesse momento, já nos preparar para o trabalho de passes, onde a espiritualidade complementa o trabalho da noite de hoje com o bálsamo de energia. Te agradecemos, Pai, que possamos todos ter uma semana cheia de luz, cheia de bênçãos e cheia de paz. Que assim seja, graças a Deus.